Shalom, bom dia. Vamos para o devocional da manhã. Glória a Deus. Evangelho escrito por Marcos, capítulo 7. Iremos ler do versículo 14 e 15. Marcos, capítulo 7, versículo 14. E chamando todo o povo até ele, disse-lhes: Ouve-me cada um de vocês e compreendei. Versículo 15. Não há nada de fora do homem que, entrando nele, possa corrompê-lo, mas as coisas que saem dele são elas que corrompem o homem. O nosso Senhor Jesus Cristo aqui está passando uma correção sobre doutrinas de homens, coisas ensinadas pelo homem erroneamente e que os homens davam muito valor. Aqui nesse caso, ele está falando sobre o embate aqui com os fariseus e saduceus sobre o comer sem lavar as mãos, que foi uma doutrina de homem colocado como costume que eles tinham que seguir sempre. E Jesus Cristo falou: não há nada de fora que possa corromper o homem, mas as coisas que saem dele, essas podem corromper. Por causa dos falsos ensinos, muitas pessoas são levadas a fazer coisas erradas, inconscientemente, sem saber. Então, muitas das vezes, as pessoas só fazem coisas por costumes, tradições, levadas de gerações e gerações, tradições e tradições, e vai seguindo, sempre fazendo aquela mesma coisa, sempre aquela mesma coisa. Por quê? Porque foi passado erroneamente. Assim como foi passado aqui, para esse grupo aqui. Olha só o que diz o versículo 6 do capítulo 7. Ó, Marcos capítulo 7, versículo 6. E ele, respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 7. Mas em vão eles me adoram, ensinando doutrinas dos mandamentos dos homens. Versículo 8. Porque vós colocastes de lado o mandamento de Deus e guardastes as tradições dos homens, como o lavar os jarros e os dos copos, e muitas outras coisas semelhantes a essas fazeis. Então Jesus Cristo estava ali quebrando uma tradição de homens, não de Deus. Coisas estipuladas por homens, que era o comer sem lavar as mãos. Se você fizesse isso, você era considerado uma pessoa impura, imunda, e que estava te contaminando. Você estava colocando para dentro algo de você contaminado por causa das suas mãos que estão sujas. É uma coisa anti-higiênica, sim, porém, é muito mais profundo do que isso. Ele fala assim, ó, que o que corrompe a pessoa é o que sai dela. Então, o que nós transmitimos para as pessoas podem fazer bem, como também pode fazer mal. O que eu estou transmitindo para vocês aqui pode fazer bem para vocês. Mas se eu não tiver corretamente instruído pelo que Deus fala, se eu tirar do contexto, eu posso contaminar vocês com coisas errôneas e vocês nem percebem. A não ser se a pessoa tenha estudo, tenha capacidade intelectual para compreender. Por isso que toda pessoa que abre a Bíblia para ler a Bíblia e transmitir a palavra de Deus, ela tem que ter seriedade naquilo que ela está transmitindo. Louvado seja Deus, que Deus colocou em meu coração um propósito bom para proclamar as boas novas, trazer aquilo que é correto aos olhos de Deus. Então, todos nós temos que ter essa consciência também, com as nossas atitudes, mas o que a gente fala, temos que transmitir coisas que edificam as pessoas. Temos que transmitir coisas que vai trazer coisas benéficas para as pessoas. Mudança de conduta errônea. A pessoa está numa conduta errônea, eu tenho que transmitir isso, ó, você está numa conduta errônea. Como Jesus Cristo estava falando aqui, ó, vocês estão me honrando
com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Muitas pessoas fazem coisas achando que está na vontade de Deus, mas não está. Muitas pessoas falam coisas achando que está falando coisas de Deus, mas não está. Como vimos aqui nesse exemplo. Então, tudo que nós falamos tem um grande peso. E a palavra do Senhor também fala que chegará um dia que nós prestaremos conta de tudo quanto fazemos ou falamos. E nós daremos conta. Está em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, capítulo 5, versículo 10. Nós prestaremos conta. Aqui o nosso Senhor Jesus Cristo estava corrigindo pessoas que tinham liderança ali, mas estavam passando costumes errados, costumes errôneos, ano após ano nos ensinando costumes errôneos. E Jesus Cristo estava corrigindo, que todos nós venhamos saber o que nós estamos falando. Fale com seriedade a palavra de Deus, porque o que entra não corrompe, mas o que sai pode corromper. O que entra pode edificar. Eu estou falando e isso pode entrar em seu coração e pode te edificar. Mas também se a pessoa tiver um mau caráter, uma má conduta e só pensar só no ego dela, a pessoa pode falar e isso contaminar você com coisas erradas, como costumes de homens. Não transmita costumes errôneos de homens. Nós não podemos passar costumes de homens baseado no ensinamento dele próprio. Temos que se basear naquilo que é agradável a Deus. Ó Deus eterno todo-poderoso, eu te louvo e te agradeço, Pai, por o Senhor sempre nos ensinar dia após dia, Senhor, a fazer aquilo que te agrada. Perdoa-nos, ó Deus, se temos recebido ensinamentos, ó Deus, de costumes errôneos de homens, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos, ó Pai, a vivermos, ó Deus, aquilo que te agrada, que viemos te honrar com o nosso coração, Pai. Não somente com os lábios, mas que viemos honrar verdadeiramente com o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, pois o Senhor procura os que te adoram em espírito e em verdade, Pai. E o espírito em verdade age do coração, Senhor. Pois o teu espírito habita em nosso coração. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós te louvamos, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a fazermos aquilo que te agrada. Eu te peço, para que nós possamos falar aquilo que vem transmitir paz, alegria, fé, convicção em Ti, Senhor. Esperança em Ti. Amém. Daria a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Shalom. Deus te abençoe.